Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiopod. Hoje nós vamos falar sobre uma área que está em ascensão no momento no mercado da fisioterapia e com muitas temáticas importantes para serem corroboradas e discutidas a partir de agora. Então, se você está a fim de saber um pouco mais do que vem pela frente, junte-se a nós que você não pode perder por esse episódio. Inclusive, é um tema onde você domina muito bem, né, Natália? Eu sou suspeita pra falar porque esse episódio tá muito especial, hein? A gente vai falar muito sobre uma área que é muito importante dentro da fisioterapia e que a gente precisa falar mais, né, Alan? É uma área que a gente precisa falar cada vez mais. Então, aguardem aí que daqui a pouco a gente vai falar quem estará aqui com a gente no Fisiopod, mas a gente começa mais uma vez esse episódio agradecendo o nosso patrocinador oficial. Olha a nossa decoração nova! Ficou muito bacana, gente. Dá um close aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, olha, mas eu vou aproximar. Olha que plaquinha sensacional para brilhantar ainda mais o nosso cenário. A nossa decoração ficou linda, né? Porque, mais uma vez, Sistemas em Físio estará aqui com a gente. Dessa vez, agora aqui em forma de plaquinha. Fisicamente, né? Então, a gente agradece mais uma vez o nosso parceiro oficial, que é o Sistemas em Físio. Um sistema de gestão e marketing para profissionais da fisioterapia e profissionais da saúde em geral. E para quem não conhece o Zenfísio ainda, primeira novidade, a gente tem 15% de desconto na assinatura e, além disso, a gente tem 14 dias gratuitos para você testar. E o Sistemas em Físio é um sistema que chega para otimizar a sua vida profissional. Dentro do seu estúdio de pilates, dentro do seu consultório, da sua clínica, dentro do sistema você vai ter uma organização completa de agenda, de prontuário, de sistema. Inclusive, Sistemas em Físio tem até aplicativo para notificar os pacientes. Então, se você quer conhecer mais, já aponta aí a sua câmera pro QR Code que tá aparecendo na tela e venha conhecer e aproveitar todos os benefícios do Zenfísio. Perfeito, né? Mesmo porque profissional de sucesso tem que ter gestão de carreira. Isso aí. Vamos lá, Natália, apresenta pra gente o nosso convidado. Tô aqui com o currículo na mão, tô até nervosa aqui. Peraí, se eu errar esse currículo, você corta e a gente começa de novo. Porque a gente vai receber um convidado muito especial, que veio de longe para estar aqui com a gente, né? Ele é fisioterapeuta especialista e mestre em oncologia. É especialista também em saúde da mulher. Possui diversas formações e qualificações em fisioterapia na saúde pélvica feminina e masculina. É especializado em investigação oncológica e está especializando-se em sexualidade humana, além de ser membro aí das principais associações da área. Então, vamos juntos? Bora lá. Seja muito bem-vindo, Alberto! Alberto, seja bem-vindo à nossa casa. É um prazer poder recebê-lo. Você, né, que tá aí dentro dessa área tão importante, em ascensão e é substancial para a nossa profissão. Então, seja bem-vindo. Esperamos que você possa aproveitar deste momento e compartilhar tudo que você sente aí no coração. E acredito que o nosso público, né, merece ter acesso. Eu que agradeço o convite. Realmente eu fico bem feliz em estar nesse podcast, porque nós vamos falar de um tema que é muito importante e relevante nesse momento para a fisioterapia e para a sociedade em geral, né? Perfeito! E a gente já vai começar pedindo para que você se apresente, para quem ainda não conhece o seu trabalho. Mas aqui a gente tem um detalhe especial, né, Alan? A gente quer que você se apresente não só como fisioterapeuta e mestre nas áreas aí que você domina, mas como Alberto, o que te levou a buscar a fisioterapia, por que você quis essa área e por que você quis ir especificamente para a saúde pélvica e para a oncologia. Eita, vamos lá. Na verdade, tudo começou ali mais ou menos no ensino médio. Eu tinha um interesse nas áreas da saúde, de uma forma geral. Eu sou de uma família grande, eu tenho 7 irmãos. Já tinha uma irmã que estava se formando em medicina. Então, eu tinha dúvida qual área da saúde eu iria fazer. Mas a minha família, ela tem uma história dentro da área de educação do estado do Piauí, né? Meu pai e os meus tios, eles eram donos, sócios de um instituto grande de ensino lá do estado do Piauí. E eu tive uma facilidade maior de poder escolher qual graduação eu queria fazer. Lembro que uma semana antes de começar as aulas, eu tinha passado para administração e estava em dúvida, porque também tinha passado em economia e contabilidade. Nas federais, mas eu acabei escolhendo fazer fisioterapia uma semana antes, conversando com colegas e amigos. Não tinha ideia o que era fisioterapia. E engraçado, porque a ideia inicial era fazer fisioterapia para talvez depois transferir para medicina.
E eu me apaixonei. Assim, em um ano, fazendo ali as matérias mais básicas, eu falei assim, não, é isso que eu quero, algo que eu nunca tinha visto, algo que... Eu fui indo na fisioterapia desbravando por curiosidade. Eram tantas coisas novas, coisas que a gente não vê no dia a dia, né? Sim. A atuação do fisioterapeuta em oncologia, saúde da mulher, saúde pélvica, cardiorrespiratória, UTI. E eu falei assim, não, eu preciso saber mais sobre isso. Então, eu comecei mais ou menos dessa forma, desbravando o que é realmente ser um fisioterapeuta. Foi basicamente isso, na fisioterapia. Mas dentro da saúde da mulher e na oncologia, foi realmente na faculdade. Eu tive uma professora, essa professora hoje em dia é uma grande amiga minha, e ela era professora das disciplinas de saúde da mulher e também de oncologia, e ela realmente me encorajou bastante para seguir nessa área. E foi também com muita curiosidade. Quando eu ouvia, o paciente que tinha câncer de próstata, depois que ele fazia um tratamento, ele ficava com complicação urinária, complicação sexual. Eu ficava, mas como assim? O que a gente pode fazer para melhorar, né, esses pacientes, melhorar a qualidade de vida deles? Então, foi assim, foi mais por uma curiosidade mesmo. E aí você foi se encontrando na área, né? Fui me encontrando Porque na já área. tem quanto tempo de área aí? Eu me formei e já entrei na área. Que é um pouco diferente. Às Sim. vezes, alguns fisioterapeutas vão começando mais na ortopedia, na neurologia, áreas mais gerais também. E depois eles vão se especializando. Eu fui bem ao contrário. Eu já iniciei a minha carreira atendendo pacientes com disfunções pélvicas. Na verdade, o meu primeiro emprego foi praticamente já em saúde da mulher mesmo, que foi na obstetrícia. Eu acabei atendendo ali durante 6 meses pacientes da obstetrícia. Mais questões de dores ocasionadas pela gestação, exercícios para gestantes. E durante esses 6 meses, eu já estava me preparando para fazer as residências. Sim. Eu já tinha certeza... Eu estava até pensando nisso, assim, quando eu estava vindo para cá. O que é que eu vou falar? Como é que eu comecei? Mas é engraçado, eu tinha certeza que eu iria fazer uma residência. Eu não tinha dúvidas. Só que residência é um processo seletivo. Sim. E é um processo seletivo complicado. Ainda mais as que eu fiz. Mas eu estudei, eu tinha me preparado e eu já tinha certeza que eu ia passar. Então, eu fiz processo seletivo de residência para o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que fica no Rio de Janeiro, que é onde eu fiz a minha residência em oncologia. E também fiz, e passei também no AC Camargo Cancer Center, que fica em São Paulo, e também na Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Mas eu acabei escolhendo realmente o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Perfeito, Alberto. E hoje, onde você se encontra profissionalmente? Então, profissionalmente, eu atuo muito na área de docência. Então, eu ministro disciplinas de pós-graduação, sou coordenador de pós-graduação, em uma pós-graduação em fisioterapia pélvica, ministro cursos no Brasil inteiro, inclusive já estou ministrando cursos fora do Brasil, já comecei no México, Bacana. Daqui a 2 semanas eu estou na Argentina, já tem curso em Portugal também confirmado, e além da docência, eu atuo muito realmente em consultório, é algo que eu também tenho prazer de atender paciente. Eu acho que faz muita diferença quando a gente discute com os alunos os casos clínicos para um manejo dos pacientes, tanto de avaliação e tratamento. E ajuda também, ajuda na pesquisa científica, é algo que eu valorizo bastante, o ambiente de pesquisa científica, né? Atualmente eu estou mais como um consumidor. Como eu estou rodando muito, dando muita aula, mudei de cidade há pouco tempo, estou morando em Brasília, mas morava na cidade do Rio. Então, eu ainda não estou em um instituto para conseguir fazer mais pesquisas e publicações. Sim. Mas eu sou um grande consumidor de evidência científica, com certeza. Inclusive, vai ser um ponto do nosso debate aqui, hein? Com certeza, né? E um baita currículo, né? Uma baita experiência. Sim. Tem muita bagagem para compartilhar aqui hoje, vai ser legal, né? Vai ser legal, com certeza. E aí, eu já vou puxar lá pro INCA. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem tá nos ouvindo o que faz o residente no INCA, como que é essa atuação, se você rodou por áreas específicas da oncologia. Conta aí como foi essa experiência. Vamos lá. Na verdade, o que acontece? A residência multiprofissional no Brasil, como o próprio nome diz, ela é multiprofissional. Então, dependendo dos institutos e dos lugares, você tem contato com outras áreas da saúde. Então, no INCA, o residente tem um fisioterapeuta, tem um enfermeiro, tem um nutricionista, tem um assistente social, tem um físico médico, que muita gente não sabe nem o que é. Sim. Uma área importantíssima
dentro da oncologia. Então, todos nós vamos passar por disciplinas básicas e avançadas de oncologia. Então, no INCA, são 2 a 3 meses de aulas teóricas com todos os residentes e a gente vai ter conhecimento de todos os cânceres, desde o diagnóstico, estratégias de prevenção, ao tratamento e tratamento de complicações. E depois a gente vai entrando mesmo nas nossas especialidades. Então, o fisioterapeuta no INCA, ele está incluído em todos os momentos, desde o diagnóstico ao tratamento do câncer, tá? Desde um período de pré-operatório ao pós-operatório imediato, as complicações clínicas nas enfermarias e em toda a parte ambulatorial. E a gente atende todos os cânceres. Uhum. Então, o residente, eles passam por 10 rodízios ao longo de 2 anos, por 60 horas semanais. Então, a gente, lá no INCA, passou na mastologia, e passa, né, na mastologia, na ginecologia, na coloproctologia, na urologia, tecido ósseo conectivo, cânceres hematológicos, pediatria oncológica, terapia intensiva, câncer de cabeça e pescoço, setor de cuidados paliativos, tudo. Sim. Tumores Bem abdominais. complexo, né? Muito complexo. Todas as áreas. Respiratória, que vai entrar a área de câncer de pulmão. Então, todas as áreas da oncologia têm um serviço da fisioterapia que acompanha nas internações e nos ambulatórios. É um serviço muito completo. São, se não me engano, tem atualmente mais de 50 fisioterapeutas, né, concursados federais, servidores federais no Instituto, legal. fora os residentes e alguns terceirizados. Uhum. Então, é um instituto muito grande. Sim. Eu creio que, atualmente, no Brasil, o INCA é o que tem um serviço mais estruturado de acompanhamento de todos os pacientes oncológicos, com certeza. Ai. Da Muito fisioterapia, bacana, né? Sim, e a gente fala muito de valorização da profissão, Sim, né, com Alan? Então, é certeza. muito importante a gente mostrar o quanto a atuação da fisioterapia é ampla, né? Sim, e as possibilidades que nós temos de atuação, né? Porque embora temos acesso a esse conhecimento, muitas pessoas não sabem dessas possibilidades. Então é bom a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, né? Se a gente perguntar para 10 fisioterapeutas se eles tiveram a disciplina de oncologia, Particularmente não tive. particularmente É. não, a maioria não Sim, teve. sim. A minha faculdade, não. A minha faculdade, a gente tinha disciplina de onco, isso lá no Piauí, né? A gente pensa, não, Piauí. Não, no Piauí, lá em Teve. Teresina, eu tive a disciplina e a gente teve acompanhamento com pacientes que eram um estágio de uma associação filantrópica. Então, é uma atuação gigante, né? Que a gente tem da área da oncologia. Já muito respeitada, Sim. com bastante estudos, evidências. Então, vale a pena bastante a gente conversar Sim. mais sobre isso. Com certeza, né? A gente percebe que você tem uma trajetória, Alberto, marcada por várias vertentes, né? Tá na clínica, tá na docência, teve a experiência com a residência. Eu gostaria de saber de você se teve alguma experiência que te marcou de uma forma significativa e alguma que poderia ter sido uma virada de chave. Que você fala, hoje eu sou um novo fisioterapeuta. Isso é engraçado, assim, vem várias coisas na minha mente. Mas o INCA é um instituto público. SUS, 100% SUS. Uhum. E, apesar de tudo, a gente faz um serviço incrível dentro das nossas possibilidades. Todo residente, ele tem direito a fazer um mês de estágio externo. Ou em algum instituto no Brasil, ou fora do Brasil. Eu fiz um processo seletivo e fiz um estágio externo no MD Anderson Cancer Center, que fica em Houston, no Texas, lá nos Estados Unidos. E que é o maior hospital de câncer do mundo. O MD Anderson, ele rege a maioria das diretrizes e formas de lidar com o paciente com câncer. Fica em Texas, o Texas é incrível, eles têm um bairro inteiro lá em Houston que é de serviços de saúde. E o MD Anderson é o maior dos Estados Unidos, junto com o Memorial, que fica em Nova York. Foi incrível. Assim, a estrutura hospitalar, eu não sei explicar. Surreal. É surreal. Assim, o ambulatório, o ginásio da fisioterapia é surreal. Eu ia falar o nome de uma marca de uma empresa, eu não posso. Mas é surreal, assim, tanto de tamanho e de Sim. magnitude de dispositivos de aparelhos para reabilitação. Só que eles têm algo que o Brasil faz o diferencial, que é a questão de acompanhamento prospectivo dos pacientes. Como nos Estados Unidos, os atendimentos eles são por serviços de seguradoras,
é parecido com o plano de saúde aqui no Brasil, os pacientes eles precisam de encaminhamento médico para chegar a ir para o ambulatório e para o ginásio. Então, eles não conseguem fazer o que a gente faz de prevenção secundária, de identificação de uma disfunção cedo e tratamento precoce. Isso não acontece lá. Então, eu vi linfedemas grandes, que é algo que eu já não via com frequência aqui. Eu vi pacientes com incontinências muito graves, com disfunções físicas muito graves causadas pelo tratamento oncológico. Então, o paciente, às vezes, ele só chegava na fisioterapia 1 ano depois do tratamento, 2 anos depois do tratamento. É totalmente diferente do que eu aprendi no INCA. No INCA, todos os pacientes que faziam prostatectomia radical, que é um dos tratamentos para o câncer de próstata, estavam no ambulatório em 30 dias depois. Todas as pacientes que faziam radioterapia no campo pélvico estavam em 45 dias lá no ambulatório. Então, esse acompanhamento e cuidado integral dos pacientes que a gente faz aqui no Brasil, no SUS, me impressionou. Então, quando eu voltei do estágio, eu valorizei muito o que a gente fazia. Eu acho que isso foi uma mudança bem importante, assim. Que a gente pensa, outro país, país de primeiro mundo. Sim, a gente E espera a gente faz muita coisa boa aqui no Sim. Brasil. Então, já vou até estender uma pergunta que parte de uma curiosidade pessoal, através da sua opinião. Quais são as diferenças assim, mais marcantes da fisioterapia no Brasil e a fisioterapia na experiência que você teve no Texas que você acha interessante compartilhar com a gente? Nos Estados Unidos e também em outros países de primeiro mundo, existe uma divisão entre o terapeuta físico e o terapeuta respiratório. Exemplo, um paciente está lá internado porque ele está com uma complicação respiratória por estar internado devido a um câncer de pulmão, ou enfim, ou outro câncer que deu alguma complicação do sistema cardiorrespiratório. Ele vai ser acompanhado pelos 2 profissionais, tanto o terapeuta físico quanto o respiratório. E, a princípio, eles não se intrometem muito no que o outro faz. Então, vai ter um momento que um terapeuta vai lá fazer toda a parte física, deambulação à beira-leito, mudança de postura, exercícios em um pequeno ginásio que tinha em todos os andares. E o terapeuta respiratório ia lá só para fazer a avaliação e cuidados respiratórios. No Brasil, o fisioterapeuta, não, ele faz tudo isso completamente. Né? Então, é uma divisão. Além disso, eles têm lá nos Estados Unidos um fisioterapeuta que é como se fosse um gestor. Ele é o que vai fazer a primeira avaliação do paciente. E um outro que é mais um técnico. Ele também tem a formação como um fisioterapeuta, mas ele vai mais para fazer as condutas que foram escolhidas por esse outro que fez a avaliação e gestão. Então, tem uma divisão de categorias dentro da fisioterapia lá. Então, é diferente. É diferente. É diferente. Não, e é bacana a gente trazer, né? Porque tem muitas pessoas que têm interesse, né? De mudar, não só para os Estados Unidos, né? Mas mudar de país e entender, assim, como que eles podem fazer, né? Para atuar lá. E entender que essas diferenças, elas marcam, né? A atuação deles. Marcam, né? Você tem uma experiência diferente de vida, de profissão. Sim. Perfeito. Com E certeza. você valoriza muito a sua atuação aqui também, né? Muito. Não, exatamente, foi isso que eu fiquei impressionado. Sim. Como o brasileiro, ele é inteligente clinicamente. Eu acho que essa é a palavra. Clinicamente, dentro da onco, dentro da saúde urinária, sexual, nós precisamos aprender tudo. A gente aprende fisiopatologia, aprende o andamento do tratamento generalizado, médico, psicológico, fisioterapêutico. Eu entendo tudo do paciente, tudo, né? de uma condição clínica. Lá, eu percebi que eles são um pouco mais técnicos. Limitados à sua área mesmo, né? Exatamente. Eles se limitam ali e não tem esse olhar tão clínico quanto a gente. E faz total diferença, né? Faz muita no diferença. resultado do paciente. Sim. E trazendo outra dúvida também mais pessoal, porque eu já vi algumas pessoas falando que a questão da humanidade, da humanização também é um pouco diferente. Você notou alguma coisa assim Muito. lá? É impressionante. Cultural também. né? O brasileiro ele é muito mais físico, Sim. né? Ele tem essa né? questão de afeto, conversa. Aham. É bastante. Ele é totalmente protocolado. Então, o paciente chegou na sua frente, eu já tenho um papel que é um papel cheio de orientações, educação, que eu vou entregar para o paciente e vou, junto com ele, lendo e conversando sobre como é que deve ser o manejo. Não é aquela avaliação individualizada de saber o seu contexto familiar, social, o que é que a gente pode fazer de acompanhamento, tratamento. Lá é mais protocolado. Mas um modelo biomédico, assim? Com certeza.
com certeza é um modelo mais biomédico. Não que o nosso também não seja, Sim. mas existe um olhar mais Psicossocial, né? individualizado de acordo com as necessidades daquele indivíduo, daquele paciente. Uhum. E muito mais afeto. Sim. Isso faz diferença. Marca, Eles não né? ganham uma caixinha de chocolate, Não, uma bananinha no final não do tem a experiência do atendimento. cliente, não tem. Não tem. Agora, você falou aí que você foi, que você teve esse conhecimento prévio aí na Onco e tudo mais, e que você foi passando por algumas áreas específicas até chegar, por exemplo, na saúde pélvica masculina. É isso. E aí, eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque é um nicho que a gente vê, assim, tanto pouco homens atuando na área de saúde pélvica em geral, quanto na população masculina. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que faz um fisioterapeuta que cuida da saúde pélvica com esse público, qual que é a atuação, o que a gente faz. Então, isso é bastante interessante, porque sempre que eu dou a aula ou curso sobre esse tema, eu sempre faço uma pergunta inicial no curso. Vocês que estão aqui se especializando ou que já trabalham na área, quantos de vocês já atendem um público masculino? Sempre 10, 20% da turma atende ou já atendeu um paciente com homem, mas tem interesse em Sim. aprender ou atender sobre isso. Então, a gente não tem realmente essa área sendo explorada nem na graduação e nem nas pós-graduações. Geralmente, nas especialidades é uma disciplina, Sim. dentro de 15 disciplinas, 18 disciplinas, o que faz que não seja interessante você Sim. aprofundar nos Uhum. conhecimentos. E você não aprofundando, você fica inseguro e não quer atender. Sim. Mas o que acontece? Lá no INCA, onde foi a minha primeira formação, nós temos o serviço de urologia. Então, como eu falei, todos os pacientes que fazem a prostatectomia radical ou radioterapia, tratamento oncológico para o câncer de próstata ou outros tumores urológicos, eles vão ser acompanhados pelo fisioterapeuta. Então, foi o meu primeiro contato foi com um paciente com câncer urológico e as complicações. Tanto homens quanto mulheres, mas nesse caso, atendimento maior no público masculino. E aí foi quando eu vi que como não era explorado essa área. Então, quando eu fui para o serviço, depois que eu terminei minha especialização, tinha uma carência enorme de profissionais. Sim. Uma carência grande, não tinha. E muitas das vezes, a gente sabe, as fisioterapeutas que atuam na área são mulheres. Sim. E por diversos problemas relacionados mesmo a gênero, Sim. muitas não querem atender o público masculino ou se sentem coagidas ou com vergonha. Até culturalmente, né? A gente já tem Culturalmente. esse receio, né? E eu percebo realmente que tem uma facilidade muito maior em eu atender um homem. Eu percebo. É claro para mim isso. Assim como para uma mulher, atender uma mulher, ela sabe das vivências dela. Sim. Uma coisa não empata a outra. Mas existe uma questão de experiência pessoal, claro. Sim. E é um mundo que a gente vai desbravando e vai vendo como é importante a atuação do fisioterapeuta em diversas disfunções pélvicas masculinas. Sim. E aí você fala, você aprendeu com quem? Já que não tinha ninguém. Tinha. A gente já tinha fisioterapeutas que atuavam na área, mas tudo muito individuais. Sim. Até que, de 2018 para cá, que o público e o interesse da área pélvica masculina foi crescendo bastante. É porque demanda tem, né? Tem muita. Sim. Tem sim. muita. E uma coisa que eu percebo, eu fico na clínica escola também, e lá os alunos já chegam com isso. Meu Deus, eu não vou atender homem. Como que eu vou entrar no consultório só com homem e vou ter que fazer uma avaliação pélvica, uma avaliação ali mais íntima, e aí eu não sei nem como me comportar. E a gente até percebe que falta a base mesmo da Sim. comunicação, de como você vai abordar aquele paciente, né? Na sua experiência, você teve ali algum momento em que essa comunicação, você percebeu que essa comunicação, ela realmente é um diferencial? Ela precisa existir, você precisa saber abordar esse paciente, porque querendo ou não, você tá lidando com Sim. uma área ali, né, um pouco mais delicada. É um trabalho sério e de uma área genital, Sim. né? Então, os pacientes, eles vêm fragilizados. Eles não chegam com segundas intenções, ou eles não chegam pensando que você vai fazer uma coisa muito diferente. Ele já pesquisou antes para Sim. saber o que mais ou menos vai acontecer. Mesmo que na pesquisa venham coisas erradas, tá? Mas ele tem uma noção do que vai ser Sim. feito. Então, se você, né, for abordar, tem que ser uma abordagem séria,
respeitosa, explicando tudo que vai ser feito, orientando, educando. Não é colocar o paciente na maca e simplesmente pedir para ele se despir, vamos fazer o exame físico. Não. Tem que ter uma conversa, uma orientação, uma educação antes e uma comunicação, como você falou, uma comunicação adequada. Sim. Então, no processo de formação, o estudante, né, ou o profissional que está se especializando, ele precisa passar por uma experiência para saber como lidar com esse paciente. Todo mundo começou. Eu sempre digo isso. Eu comecei, você começou, você começou. E a gente tem que, com a nossa experiência, formando uma comunicação assertiva. Perfeito. Né? Perfeito. Isso mesmo. Tem algumas perguntas a respeito desse tema, mas eu vou deixar para o momento da nossa dinâmica, né? Vou mudar um pouquinho o tema agora, trazer um pouquinho mais para a proposta do nosso podcast, quero te falar um pouco sobre o empreendedorismo, né? Eu quero saber de você, como foi para você... Quando foi o momento que você achou importante começar a empreender na fisioterapia, principalmente nas áreas que você atua hoje? Certo. Em 2018, 2019, quando eu já estava me especializando em oncologia, eu já tinha também uma ideia muito grande que eu queria atender pélvica oncológica, né, a área pélvica oncológica. E eu busquei cursos para fazer, cursos de formação, fora o que eu já estava aprendendo no INCA. Gente, assim, eu conto no dedo de uma mão pessoas que naquela época davam cursos na área de oncologia pélvica, ginecológica, urológica. E tudo muito limitado a cidades grandes, como a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, algumas capitais do Sul. Eu falei assim, não, gente, tem algo que está estranho aqui, né? Um momento da gente conseguir expandir para que várias pessoas conheçam sobre a área. E depois que eu tive a especialização e comecei o mestrado, eu comecei a dar cursos. Dar cursos na área mesmo de, principalmente, reabilitação urinária e sexual após o tratamento do câncer de próstata ou disfunções pélvicas masculinas e na área de oncologia pélvica, né, incluindo tanto a urologia quanto a ginecologia. Então, a minha base de empreendedorismo foi mais nessa questão de docência, cursos e capacitações. Até que foram surgindo oportunidades, como a pós-graduação, onde eu fui convidado para ser coordenador. Isso já faz uns 4 anos. Congressos, né? Sim. A gente Te tem um perguntar agora, né? Que congresso. você está à frente de um congresso, né? Isso. Como que funciona? Como que surgiu essa ideia? Na verdade, o congresso, a ideia já tem há mais de 3 anos. Só que a gente estava muito focado no COINFIO, né, que é o Congresso Internacional de Fisioterapia em Obstetrícia, que é organizado pela mesma rede, o Instituto Aprimore, que eu sou coordenador da pós de pélvica, o Alexandre Delgado, que é um grande amigo, também uma grande referência da área, é o coordenador da de obstetrícia, e o nosso foco foi muito maior no COINFIO, que está na 3ª edição esse ano, na cidade daqui, de Belo Horizonte. Aqui em BH, então você é apreciado. E há 2, 3 anos já insisto pra gente fazer o de pélvica, e aí veio a oportunidade da gente falar assim, não, a gente já aprendeu como fazer um congresso, vamos fazer um de saúde pélvica. E o congresso está um maior sucesso. Assim, em um mês, a gente já chegou a 60% da lotação do auditório. E com certeza a gente vai lotar o auditório, vamos ter muito mais congressos de saúde pélvica. Com certeza, vai ser lindo. Vai ser lindo, vai ser lindo. E é interessante a gente falar, né, que tem outras formas de empreender na fisioterapia, a não ser ali montar o seu espaço Uma clínica, físico, né? que a gente sempre fala. Você pode aproveitar dessas outras formas de empreender, né, dentro da fisioterapia. E querendo ou não, valorizar ainda mais ali aquela área. A profissão. Sim, não, né? com certeza. Perfeito. Bom, vamos chamar a nossa dinâmica? Alberto, nós Vamos temos lá. uma dinâmica aqui. Nós vamos colocar 4 números na tela e cada número representa um tema. Polêmico ou não, vai depender do seu ponto de vista. Queremos polêmica. Tá bom? Vamos então começar com o número 1. O estigma do homem na saúde pélvica. E com esse tema, Alberto, eu quero voltar na conversa que você e a Natália iniciou anteriormente, onde você falava um pouquinho, né, sobre o fato de ser um homem atuando na saúde pélvica. E eu queria que você corroborasse um pouquinho sobre essa questão, principalmente, né, tendo a consciência que o Brasil ele é um país, né, estruturalmente revestido pelo machismo, e saber como que você se inseriu nesse meio e como que é para você essa experiência hoje, atualmente. Esse é um tema bem interessante. Na verdade, o meu início dentro da saúde pélvica foi atendendo bastante saúde pélvica feminina. Porque lá no INCA, eu fiquei muito mais tempo no serviço da oncoginecologia.
Então, depois que eu finalizei a residência, eu fiquei mais um ano fazendo pesquisa com câncer ginecológico e depois eu fiz um mestrado dentro da área de câncer ginecológico. Então, a grande maior parte do meu início foi atendendo mulheres com cânceres ginecológicos. E se você pergunta de estigma, eu sendo homem atendendo em saúde pélvica, nenhuma Nunca dificuldade. sofreu? Nunca sofri. Para não dizer que sofri, teve um único caso de uma paciente que ela estava muito nervosa e desconfortável, era nítido, e ela soltou algumas brincadeirinhas, como se eu gostasse de atender nessa área, porque eu gostasse de mulher e nem gosto. Sou um homem gay. E conversei com ela e falei assim, olha, eu acho que você já entendeu que aqui é uma área, um ambiente super respeitoso, e se você não quiser ser atendida por mim, tem outras 2 fisioterapeutas aqui do consultório que podem lhe atender. O corpo é seu, o direito é seu de ser atendido ou não, por um homem ou uma mulher. No momento que eu falei isso, não, desculpa, eu estava sendo inadequado, você pode me atender. Então, não teve dificuldade nenhuma. E, na verdade, depois disso, na clínica, em consultório, também não vejo muito, apesar de eu atender muito mais o público masculino. A grande questão é que eu já tive um meu consultório, onde os pacientes me buscavam e haviam encaminhamentos de outros profissionais, e já tive momentos, como atualmente, que eu atendo em um consultório já de uma outra empresa, de uma outra equipe. Aí é engraçado, porque quando é o meu local, eu atendo bastante homens e mulheres. Então, eu atendo bastante dor pélvica crônica feminina, disfunção sexual feminina. Eu adoro atender disfunção sexual feminina. Mas quando é o Alberto atendendo em consultórios já estruturados, automaticamente, assim, os pacientes masculinos são seus, os femininos são das outras fisioterapeutas. Sim. Então, eu já percebi que existe essa divisão. Essa divisão, né? Mas, eu acho que esse estigma, ele precisa ser quebrado com a gente orientando, educando, explicando que são coisas totalmente distintas, né? Assim como existem os ginecologistas, os obstetras, né? Urologistas mulheres, né? É claro que a gente tem uma questão de gênero que deve ser avaliada, respeitada, mas existe espaço para todo mundo. E como tem, eu com muitos fisioterapeutas, alunos me mandam mensagem. Isso é engraçado. Muitos me mandam mensagem no Instagram ou em outras mídias sociais, falando assim, Alberto, o que você acha? Deu como homem começar a atender na pélvica? O cara vai. É um diferencial, porque você chama a atenção. Quem é essa pessoa que está falando sobre uma disfunção sexual feminina ou masculina? Na verdade, é um diferencial até. Né? Chama mais atenção, acho, às vezes. E é muito importante, né, homens atuarem nessa área, falando até mesmo de você, porque eu já estive nesse lugar de decidir uma área de atuação, apesar de a saúde pélvica não ser minha área de afinidade, mas era algo que eu nunca ousei a cogitar pelo fato de ser homem, né? Isso há alguns anos. E receber feedbacks como esse de você, recebendo mensagem de pessoas interessadas, vem muito sobre a sua representatividade, né? Das pessoas se enxergar em alguém, se inspirar. Você que está na docência, né, já deve ter se deparado com questões semelhantes. Então é algo muito importante, né? Para as pessoas verem que ela cabe naquele cenário. E cabe mesmo. Também semanalmente eu recebo mensagens de pacientes explicando que já buscaram um serviço de fisioterapia, no caso, pacientes homens, buscando serviço de fisioterapia, mas que não se sentem à vontade de serem atendidos por mulheres. E buscaram já por mais de Essa semana eu atendi um paciente que buscou por 2 anos. Ele, na verdade, ele foi em várias clínicas e elas falavam, aqui só atendemos mulheres. Clínicas de fisioterapia e saúde pélvica. Por uma conversa com o urologista, ele falou assim, agora aqui na clínica tem um homem, no caso eu. E ele embarcou e eu atendi. Perfeito. Mas 2 anos de pós-operatório. Ele já poderia ter melhorado há muito tempo. E aí você percebe que a limitação, ela vem do profissional. Porque eu ouvi isso na minha graduação, eu não tive base nenhuma de saúde pélvica masculina, nenhuma. Só que eu sempre me interessei pela área justamente por isso, porque eu já tive familiares que passaram por esse tratamento e tudo mais. Então, eu vivi ali muito
muito a falta da fisioterapia. Então, sempre me interessei. Só que quando eu comecei, todo mundo vinha e julgava. Ai, mas você é mulher, você vai atender homem? Como assim? Você se sente confortável? Você nunca foi ofendida ou abusada? Assim, graças a Deus, não teve nenhum episódio em específico. Mas essa limitação do profissional vem primeiro do profissional e, às vezes, porque a gente está sendo atacada de informação o tempo todo. Sim. Que vem de geral... Obviamente, de uma sociedade que é mais machista mesmo, né? Infelizmente, as mulheres vão poder sofrer assédio em qualquer ambiente. Exatamente. Infelizmente. Sim. Tá? E aí, existem estratégias para você Exatamente. limitar isso. Eu converso, eu até falo, eu falo isso também nos meus cursos. Faz uma carta explicando. Neste consultório, não será... possível, permitido, nenhum tipo de brincadeira sobre questões sexuais. Então, assim, no momento que você dá esse papel, esse documento, ele leu e ele assinou, isso já vai coagir qualquer tipo de outras necessidades que possam vir a aparecer. Sim. Então, tem todo um respaldo, cuidado. né? Saúde pélvica, muitas vezes, são consultórios privados, não tem secretária, às vezes você está sozinha. Evita, vai atender um paciente masculino, faz uma agenda de pacientes masculinos. Nesse momento, tenta ter outra pessoa lá, tenta ter uma secretária incluída nesse momento. Sim. Não ficar sozinha no consultório. Existem várias estratégias de cuidados. Sim, sim. E uma coisa, eu não sei se você repara muito, mas de observar o perfil do paciente também, né? Porque, assim, a gente tem que ter maldade em qualquer área da nossa vida. Então, querendo ou não, observar bem o perfil do paciente. E não só do paciente masculino, até do paciente feminino. Acontece também. Então, ter essa cautela aí, Algumas coisas deixam sinais, né, gente? Sim. Tem que saber investigar. É verdade, é verdade. O nosso próximo tema é polêmico e a gente já sabe o porquê, né? Nós que estamos na área ainda mais. Mas a gente trouxe esse tema porque a gente sabe que você é um defensor da prática baseada em evidências, que você sempre fala isso. E eu queria que você falasse, que você trouxesse duas visões. Primeiro, a importância de ter uma prática baseada em evidência e também a de não ter a prática baseada em evidência. O que isso pode trazer de efeito negativo para o paciente que você está atendendo, para a sociedade, a nível de informação mesmo. Tá. Sem papas na língua, hein? Vamos lá. A importância de ter a prática baseada em evidência. Quando um fisioterapeuta, ele faz e alinha o tripé, né, que a gente chama o tripé da prática baseada em evidência, que é utilizar evidências de alta qualidade, eu vou deixar bem caixa alta qualidade metodológica, ter uma prática clínica, uma experiência clínica sobre aquilo que ele faz e respeitando as experiências do paciente, ele está assegurando que ele está fazendo o melhor para o paciente, né? Que é, inclusive, um dos preceitos éticos, que é o da beneficência. Você está assegurando que você está fazendo o melhor para o paciente quando você faz a prática baseada na evidência. Então, você está usando um recurso que já é comprovado, que já é validado, que tem potencial de melhorar os sintomas dele, de melhorar a qualidade de vida dele. Por que você tem certeza disso? Porque isso já foi pesquisado. A gente já tem algo sólido que diz que você pode fazer, que você está no caminho certo. Então, é por isso que é importante prática baseada em evidência. E para muita coisa, custos com serviços. Quando você, né, atua baseado em evidência, você não está gastando dinheiro com coisas desnecessárias como são gastas. Você está gastando, né, na verdade, investindo o dinheiro em coisas sólidas que sabemos que vai ter resultados positivos. Então, isso é muito importante a nível de tudo, tanto do serviço privado quanto público. Mais uma vez, o Brasil, a maior parte dos serviços são SUS. É o Sistema Único de Saúde que comanda o Brasil. A maior parte da população brasileira usa SUS. Tá? Então, o SUS ele precisa gastar dinheiro com o que funciona. Tá? É muito dinheiro, é nosso imposto que está lá. Sim. Então, se você pratica a evidência científica, você assegura que você não está utilizando o dinheiro de forma errada. Você está utilizando de forma certa.
É muita coisa, hein, que eu posso falar aqui de prática baseada em evidência. Mas Me eu fiquei fala aí, curioso, a na parte verdade. negativa, não, né? Ah? A negativa, A né? É negativo Negativa. assim, né? Que vocês falaram que é bem polêmico na área de vocês, né? E como eu não sou da área, eu fiquei curioso. A negativa, infelizmente, tem muitas práticas, muitos recursos, muitas técnicas sendo utilizadas que não têm evidência científica e é perpassada como algo que faz uma grande melhoria, algo milagroso, que E não cura faz, todos os né? pacientes. Primeiro, não faz, e segundo, não tem nada que comprove se faz ou não faz, o que é pior ainda. Porque os pacientes eles ficam iludidos a um recurso, a uma técnica, que quando você vai buscar na literatura científica, ou não tem nada, ou são estudos péssimos, ou estudos que não respondem à pergunta, né? O fisioterapeuta, ele precisa saber o mínimo, ou na verdade até deveria saber muito mais do que o mínimo, do que é um artigo, qual a diferença de um caso clínico para uma série de casos, qual a diferença de uma série de casos para um estudo observacional maior, prospectivo, o que é um ensaio clínico randomizado, e não sabem. Cada um desses estudos respondem perguntas específicas. Um estudo observacional, ele não avalia a eficácia terapêutica. Um ensaio clínico randomizado avalia a eficácia terapêutica. Então, ter essas nuances e entender o que cada artigo, o que cada estudo, ele responde, né, para o clínico, faz diferença. E, infelizmente, não sabem. E é muito importante você falar isso, Alberto, porque muitas pessoas, né, falam assim, profissionais da classe mesmo, acabam achando que as evidências científicas, ela está a favor somente de quem está na área acadêmica, né? E muito pelo contrário, né? As evidências, ela vem para respaldar a prática clínica, né? Ela está a favor do raciocínio clínico, que no final das contas vai beneficiar um paciente. Então, aí daí vem a importância das pessoas se atualizarem, né? De ir na literatura buscar o que eu posso oferecer de melhor para o meu paciente. E não acontece na prática, né? Aquela frase é uma verdade dita várias vezes. Quer dizer, eu falei errado, né? Uma mentira dita várias vezes vira verdade. E é isso. A gente vê muitos profissionais, grupos, principalmente, falando coisas inadequadas que acabam virando verdades, né? O que a gente chama os mitos dentro da fisioterapia pélvica, oncológica, enfim. Então, a gente tem que combater esses mitos aí pra gente fazer um tratamento mais adequado. E com essa era digital, né, gente? Aquilo que chama atenção, o público quer vender, né? E aí, inclusive, eu vou abrir só um parênteses aqui importante. Eu queria saber a sua opinião sobre o comportamento, principalmente, do fisioterapeuta que atua na saúde pélvica dentro das redes sociais. O que você considera que, de fato, é benéfico e até qual ponto a gente vai ter ali esse limite? E que não infringe a privacidade do paciente e que também, respeita né? o nosso código, porque a gente tem, mas infelizmente, às vezes, né, alguns colegas falham. O que você acha sobre isso? Existe a possibilidade de você fazer um trabalho sério, educativo, sem necessidade de se despir ou despir o paciente. Expor, né? Exposição inadequada. Já vi mais de uma vez, inclusive, publicações de fisioterapeutas, os professores se despindo e os outros fazendo o atendimento nos professores. Não sei qual é a necessidade disso. Realmente eu não entendo a real necessidade disso, ainda mais de postar. Então, assim, publicações com palavras inadequadas dentro da fisioterapia. Mas é para o público entender melhor o que a gente está falando. Não, gente. O público entende o que é uma vagina. Sim. O público entende o que é um pênis. Sim. O que é um ânus. Eu não preciso utilizar palavras inadequadas para exemplificar os problemas. Sim. Todo mundo sabe o que é uma disfunção erétil. Né? O que é uma ejaculação precoce. Se não sabe, ensina, educa. Tá? Você não precisa falar palavras inadequadas. E é o tempo todo sendo utilizado. Tá uma coisa triste, porque vão se formando, devido ao algoritmo, cada vez mais a possibilidade de ir para um caminho errado. Sim. Mas ainda bem que também nós temos muitos fisioterapeutas da área de saúde da mulher e pélvica e da onco também, que fazem um trabalho sério e que conseguem
fazer também bastante conteúdo de qualidade e pessoas acessando esses conteúdos. Sim, sim. Porque a questão... A gente brinca que o buraco é tão mais embaixo, né, Alberto? Porque a gente não entende como aquilo vai chegar no paciente e como o paciente vai ver a gente como profissional, por exemplo, se expondo na rede social ou falando termos que não são adaptados ou adequados para aquele ambiente. Então, assim, isso impacta até a nossa valorização profissional. Porque eu já recebi paciente que chega pra gente que tem uma ideia totalmente diferente do que a fisioterapia faz nessa área. De qual é a atuação? Chega querendo melhora no desempenho sexual, por exemplo. Sim. Então, infelizmente, impacta a valorização da nossa profissão em si. Teve um vídeo que eu vi os comentários que perguntavam se a fisioterapeuta estava masturbando a outra paciente. É um negócio assim, isso, absurdo. vocês fazem o quê? Masturbação no consultório? E eram vários comentários parecidos quanto esse. Sim. E aí você vai ver o Instagram, eram centenas de milhares de visualização. Sim. É tudo que a gente não quer, É tudo que a né? gente não quer. É tudo que a gente não quer. E que desvaloriza ainda mais a nossa área, né? Sim. E acho que tem um benefício tão grande, né? Que de você agir pelo contrário, de como de fato mostrar o que a fisioterapia na saúde pélvica pode estar contribuindo na saúde da pessoa, Sim, né? sim. De levar informação que vai de fato ajudá-la, né? Outros exemplos. Eu não preciso me vestir de vulva. Eu não preciso Vou te mostrar nos bastidores. Tem muita coisa. Eu não preciso me vestir de pênis para falar sobre isso. Gente. Aí você percebe o quão a mídia social, ela alimenta também esse tipo de Sim. situação. Porque se eu tiver vestido de vulva ou de pênis, é claro que meu vídeo vai ter mais Sim. visualização. Principalmente do público leigo. Sim. É claro, principalmente do público leigo. Mas é o público leigo que assiste, compartilha, Sim. e aquilo vai se formando como assim... E a mensagem vai errada, né? Totalmente. Sério, eu me questiono, né? Qual que é a mensagem desse post? É informar a pessoa? É conscientizar? É valorizar a profissão? É likes? Likes, né? Na maioria das vezes. Muito bem esse assunto, né? Dá pra Gostei. discutir mais tempo. Eu quero o vídeo da vulva. Pronto, vamos dar continuidade então. Nosso próximo tema, Alberto, é ascensão da saúde pélvica na fisioterapia. Nós sabemos, né, que é uma especialidade relativamente nova. Vocês ainda estão com muitas coisas sendo conquistadas, né, ao longo desse período. Eu gostaria de saber como que vocês estão ocupando esse cenário aí no meio do mercado da fisioterapia hoje. Olha, na verdade, muitas coisas realmente já foram conquistadas. Se você for ver os principais guidelines, né, as diretrizes da urologia, da ginecologia, da coloprólito, da obstetrícia, tanto internacionais quanto nacionais, tá lá. A atuação do fisioterapeuta em diversas condições pélvicas. A primeira linha de tratamento para incontinência urinária, de esforço, incontinência urinária de urgência mista, é o tratamento conservador, que a base é a fisioterapia. Tá? É o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, é as mudanças de hábitos e comportamentos. Quando nós vamos ver, por exemplo, na reabilitação urinária e sexual após o tratamento do câncer de próstata, tá lá no guideline da Associação Americana de Urologia, da Associação Europeia de Urologia. O tratamento fisioterapêutico deve ser iniciado o mais precoce possível após o procedimento cirúrgico, porque ele é eficaz. Tratamento de dor pélvica crônica feminina e masculina está lá também nos guidelines europeus e norte-americanos. O tratamento fisioterapêutico é o primeiro tratamento a ser realizado. Então, existe já uma comprovação muito clara da nossa atuação. E falando em comprovação, existe uma rede de tratamento e acompanhamento desses pacientes. Então, para essas condições que eu falei para vocês e outras, o fisioterapeuta deveria estar inserido como a primeira linha de cuidado. E já está, na verdade já está. Então, é muito rico, pois a gente consegue, então, estar atuando em diversas patologias e esses pacientes sendo acompanhados da forma adequada. Perfeito, né? Trouxe aí várias informações importantes. Sim, sim, sim. Vamos para o nosso último tópico aí da nossa dinâmica. E agora a gente quer que você fale um pouco mais sobre as tendências dentro da saúde pélvica, sobre as oportunidades, o que o fisioterapeuta pode ali ter a nível de escolha dentro da área, como ele pode atuar. Conta aí um pouco pra gente. Certo. Pensando em tendências, atualmente, a tendência maior dentro da área da saúde pélvica
eu percebo que está em áreas um pouco distantes do que a gente já tem muito conciso, que é a parte urinária. Né? A atuação do fisioterapeuta nas disfunções urinárias, ela já está muito comprovada, está muito concisa. Os pacientes chegam, a gente trata, eles melhoram, existe um encaminhamento já organizado. Agora, outras áreas estão em tendências. Por exemplo, mulheres com dor pélvica crônica, mulheres com endometriose, mulheres com condições de dores vulvares, a vulvodínia, né, disfunções sexuais femininas, disfunções coloproctológicas. Algo bem bacana, nos últimos anos que eu estava no Rio de Janeiro, eu fiz um trabalho super legal com a doutora Clara Assaf, que também está crescendo bastante no Instagram, que é uma coloproctologista. E nós fizemos um acompanhamento de vários homens com dor anal na atividade sexual. Ou dor anal crônica devido a uma condição pós-operatória, por exemplo, para fissura anal, para hemorroidas e outras cirurgias coloproctológicas. Os resultados incríveis. A gente tem alguma evidência ou outra, mas ainda é algo que está sendo construído de dor anal ou tratamento da fisioterapia, mas tem muita oportunidade, tem muita tendência de mudança. Agora, a gente tem que explorar, né? Explorar esse meio tem que ser explorado com muita responsabilidade, porque o que é novo é algo que realmente ainda a gente vai ter as publicações para comprovar a atuação do fisioterapeuta. Então, não é sair fazendo qualquer coisa. Muito pelo contrário. É respeitar o que a gente já tem na literatura, tentar transpor para a prática e, ao mesmo tempo, fazer as pesquisas para comprovar aquilo que a gente está fazendo. Tá? Perfeito. Muitas oportunidades, né? Sim, sim. Saiu bem na nossa dinâmica. Gostei, foi bem, Alberto. Visualizou muito bem, viu? Bom, finalizamos a nossa dinâmica falando sobre oportunidades. E por falar em oportunidades, eu quero apresentar mais uma aqui para vocês. Obviamente, vocês já sabem que o Físio Portal em Ortopedia é um dos nossos patrocinadores oficiais. Mas eu preciso te lembrar que é um portal onde tem pós-graduações, cursos, workshops, congressos, tudo gravado para você poder acessar de onde e quando quiser. E o melhor, nós assim, né? Eu, você, Natália, Alberto, temos o cupom de desconto especial do Fisiopod, por onde você pode adquirir por um valor extraordinário. Alan, eu não tenho dinheiro agora, o que é que eu faço? Calma! Além do nosso cupom de desconto, vocês têm acesso a todos os materiais gratuitos para poder se atualizar e se capacitar. O Alberto falou muito bem sobre prática baseada em evidência. E prática baseada em evidência é o que vai estar respaldando toda a atuação do Físio Portal Ortopedia. Então, se você tá aí e tem mais um tempinho off após esse episódio, vá lá, acesse conteúdos e se atualiza. Vamos seguir? Demais, né? Demais. Vamos seguir! Mais um quadro, né? Esse eu gosto. Esse é legal. E esse a gente não avisou o convidado, hein? Vai pegar ele meio que de Eita! surpresa. Não, mas esse é tranquilo. A gente tem um quadro aqui, muito simples, onde a gente fala sobre modelo de negócios. O nosso objetivo aqui no Fisiopod, claro que é falar muito sobre as áreas de atuação da fisioterapia, mas trazer também para esse lado do fisioterapeuta empreendedor, de como ele pode fazer ali para, de fato, ter o seu negócio. E aqui a gente tem um quadro chamado Meu Modelo de Negócio, onde a gente quer que você conte para quem está nos acompanhando como você criaria um negócio do zero dentro da oncologia ou da saúde pélvica. Se você fosse começar hoje. Isso. Se eu fosse começar hoje, então vamos dividir primeiro. São áreas um pouco distintas. Elas convergem, mas são distintas. Vamos pensar primeiro na oncologia. Na oncologia, principalmente em cidades de médio porte e as de grande porte também, nós não temos um serviço estruturado de atendimento ao paciente oncológico. Então, muitas vezes, os pacientes eles são encaminhados para profissionais e não um serviço estruturado. A gente já tem alguns lugares públicos, o próprio INCA é um serviço estruturado. Então, você montar um serviço só para pacientes oncológicos, de acompanhamento, reabilitação, tratamento das complicações, deixar isso bem claro nas mídias sociais. Nós somos um centro de referência de pacientes oncológicos da cidade X, da cidade Y. Eu acho que faria muita diferença. Sim, gostei. Eu já também. inclusive, pensei em abrir na época. Hoje não. Hoje eu não tenho tempo para isso. Não dá mais tempo. Não dá Sem mais. agenda. Mas eu sou do Piauí, lá em Teresina a gente não tem. Sim. Não tem nenhum serviço específico. Se tivesse um centro,
esses pacientes saberiam onde chegar, né? Porque existe o centro. Teria os encaminhamentos chegando dos serviços de especialistas. Então, eu acho que é algo a se pensar bem aí. Quem quer ir pra onco, hein? Já tem uma ideia de modelo de negócio. Pronto. E se fosse na pélvica? Na pélvica, modelo de negócio. Na pélvica, eu acho que o modelo de negócio, ele ainda pode estar em lugares menores para os especialistas, mas criar realmente uma rede para que os pacientes cheguem de uma forma mais fácil. Atualmente, essa rede ela é muito de conversa, de boca a boca, com alguns profissionais, né? Com médicos, com psicólogos, dependendo do que você faz. Mas essa chegada do paciente, às vezes, ela se perde no meio do caminho. Eu acho que também se fosse estruturado uma forma de... Exemplo, todo paciente que faz a prostatectomia radical do Instituto XYZ ou dos grupos de urologia das clínicas XYZ serem acompanhadas e encaminhadas para o serviço, também eu acho que seria bem interessante. Tem que criar um modelo, não é assim, paciente da urologia encaminha para o fisioterapeuta, não. Para tal condição, né? Paciente foi diagnosticado com dor pélvica crônica de origem prostática ou de bexiga. Encaminha ele para um especialista, um psicólogo, porque geralmente tem várias condições de impactos na saúde mental desses pacientes com dor crônica. Para um urologista, para ele ser acompanhado, seja necessário talvez um medicamento, e para o fisioterapeuta para o alívio e controle da dor, né? Então, assim, ter esse negócio estruturado de acordo com as disfunções e os problemas. Porque a gente abre muito o campo. Sim. E se a gente diminuísse o campo, eu acho que seria mais ideal. Não é à toa que, assim, hoje em dia, 90% dos meus pacientes são de reabilitação urinária e sexual pós-prostatectomia radical. É o famoso nichar mesmo, É né? nichar Legal. e faz. Exato, E ainda dá tempo. Legal. Ótimo. Eu gostei dos dois, hein? Gostei, né? O Alberto já falou que não vai colocar em prática, né? Não tem agenda, né, Podemos. Alberto? Mas se você estiver ouvindo aí, gostou da ideia? Podemos. Ótimo, se saiu muito bem também no nosso segundo quadro. E agora, a gente quer entrar em mais um assunto polêmico, que é sobre... Não essa briga, mas esse desacordo que a gente tem em relação à nomenclatura da nossa atuação. A gente vê fisioterapia pélvica, a gente vê saúde pélvica, a gente vê fisioterapia na saúde da mulher. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão em relação a isso, a como a gente deve ali utilizar o termo, qual que talvez seria o mais indicado, como que chega mais fácil para o paciente entender. Conta aí pra gente. Vamos lá, essa é boa também. Atualmente, o que nós temos de reconhecimento do nosso Conselho Federal é o título de especialista em fisioterapia em saúde da mulher. Porque a fisioterapia em saúde da mulher é reconhecida como especialidade do fisioterapeuta. A gente não tem um reconhecimento da fisioterapia pélvica. Dentro, né, das atuações do fisioterapeuta em saúde da mulher, vão ter as competências obstetrícia, oncoginecologia, mastologia, e aí tem a saúde pélvica. E dentro da saúde pélvica vai entrar as condições urológicas, ginecológicas, coloproctológicas da mulher. Então, talvez vai ser uma novidade assim, para algumas pessoas, mas já foi feita uma solicitação para o Conselho Federal para que haja uma mudança, né, desse artigo da regulamentação da especialidade, para que inclua dentro da saúde pélvica a saúde pélvica masculina e também a parte da pediatria. Então, já tem essa solicitação via Abrafism, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia e Saúde da Mulher, para ter a inclusão de pélvica masculina e pediatria. Mas você perguntou o que eu acho de nome. Eu acho que o ideal seria ser saúde da mulher e pélvica. Ou saúde da mulher, do homem e pélvica. Mas tem problemas aí. Ao menos na minha visão. Sim, porque quando você implementa a saúde do homem não é só pélvica. Abrange muito. Abrange muita coisa. Sim. Abrange condições cardiovasculares do homem, de doenças mais prevalentes do homem, questão de saúde sexual masculina, enfim, muito mais amplo. Então,
a base dos estudos de quem fosse para essa área de especialização teria que também ampliar. Sim. Então, eu acho que, no momento, saúde da mulher e pélvica é o mais indicado. Sim. Inclusive, por exemplo, atualmente nós temos uma organização, que é a Organização Internacional de Fisioterapeutas Pélvicos e Saúde da Mulher, a nomenclatura que eu acabei de falar, que é presidido pela Christine Ronce, que é a pesquisadora e professora da USP, uma colega da nossa área, uma amiga. Então, a Christine, ela é a atual presidente da organização internacional. Em países como, por exemplo, a Austrália, é saúde da mulher e pélvica, a associação. Então, eu acho que saúde da mulher e pélvica, no momento, mais adequada. Seria mais adequado, porque Sim. estaria ampliando a nossa atuação de algo que a gente já faz. Perfeito. Tá? Ótimo! Fica aí a dica, né? Para quem quer entrar na área, já saber como se organizar. E é importante, né? Até mesmo para essa questão da representatividade, das pessoas se sentirem incluídas, de entender que a saúde do homem também está inerente à associação de uma maneira geral e a especialidade de vocês também, o né? público se sentir abraçado. Tem muita né? gente que fica assim, Humberto, mas se for saúde da mulher e pélvica e eu atender só a obstetrícia, não vai ficar estranho? Não vai ficar estranho. Eu, atualmente, eu sou especialista em saúde da mulher e não atendo obstetrícia. Uma coisa não exclui a outra. Sim. Um médico, ginecologista e obstetra, que é o título dele, ele pode não seguir a área de obstetrícia e só seguir em ginecologia ambulatorial ou cirúrgica. Então, não. Na verdade, você pode se denominar, desde que esteja dentro dos preceitos éticos, mas você se auto-intitular como especialista, realmente tem que seguir o conselho. Sim. Perfeito. Ótimo. Inclusive, esse ano tem prova, hein? Esse ano tem prova. E eu provavelmente vou abrir uma revisão. Ótimo. Tô interessado. Já conta vai isso ter aí, uma aproveita. revisão. Pode contar a novidade, Pode, empreender é conta isso. aí. A gente estamos organizando um curso preparatório para a prova de títulos de saúde da mulher. Eu já dou, na verdade, nas últimas 2 provas que tiveram, eu já fui professor, mas agora eu vou montar o meu curso, né? Empreendendo! O meu curso, é isso aí. Que Tá legal. vendo? Outro modelo de negócio. Ó, já deixa o cupom pros ouvintes do Vou Fisiopod, deixar, hein? vou Justo. deixar. Vai ser bom, vai ser bom. Perfeito. E já falando sobre essa parte aí de capacitação e tudo mais, de escolha de título, o que você acha que é o mais ideal a nível de trajetória para quem quer atuar nessa área? Eu falo a nível de pós-graduação, de residência, de mestrado. O que você daria aí como sugestão para quem quer iniciar nessa área? Dentro da oncologia, eu certamente indico fortemente que faça uma residência em um grande instituto, se você tem interesse. É claro que nem todo mundo vai alcançar esse objetivo por diversos problemas sociais, distância, questões financeiras, enfim. Disponibilidade de vagas também diversas, baixa também, né? Disponibilidade baixa, mas a onca ainda é infinitamente maior do que a saúde da mulher em disponibilidade. Mas eu sugiro fortemente que entre numa residência, porque o olhar clínico vai ser muito maior. Você está lá 60 horas por semana, lá no hospital, no ambulatório do hospital, atendendo só pacientes com câncer. Então, é muito enriquecedor. E depois das residências, eu também sugiro fortemente que entre na área de pesquisa, se possível. Porque você vai alinhar a área clínica com a área educacional e de pesquisa, e você vai ter um olhar muito mais diferenciado. E aí vão entrar os mestrados, e enfim. Mas tem que atender, gente. Tem que atender. Eu também digo isso. Eu me incomodo um pouco com a pessoa que é extremamente ou 100% acadêmica ou pesquisa científica, no sentido de fica difícil você tentar ver o real. Sim. Porque uma coisa é o mundo real, outra coisa é o mundo ideal. Mas dentro da saúde da mulher, né? Eu acho que eu respondi da oncologia. Dentro da saúde da mulher, a gente tem pouquíssimas residências em saúde da mulher no Brasil. Sim. E muitas delas são focadas para obstetrícia. Então, tem gente que não quer. Tem gente que quer aprender mais saúde urinária, saúde sexual, outras áreas da pélvica. Então, existem no Brasil atualmente excelentes pós-graduações lato sensus, que não residências para a saúde pélvica.
Então, eu sugiro que faça, que busque uma boa pós. Tem a pós que eu coordeno, a pós online, né? E tem outros pós presenciais que também são muito boas, mas que façam formações. Essa questão da vivência de um profissional de referência, que muitas vezes não é o professor da sua pós, principalmente de cidades menores, faz diferença no teu processo também de aprendizado. Sim. Na pélvica, realmente, eu oriento que faça uma pós-graduação e cursos de formação com profissionais renomados, bons, que consigam te dar um olhar mais clínico. E façam vivências também de institutos. Você consegue fazer uma visita no INCA. O INCA abre anualmente visitas institucionais para você acompanhar o serviço da oncoginecologia. A USP, a Unicamp, a Unifesp, esses serviços grandes, é possível fazer uma visita institucional para você acompanhar o serviço e ver como funciona. A gente não aprende só com a mão na massa, vendo, atendendo, não. Quando a gente vê um outro profissional atuando, o modelo de negócio do serviço, a gente aprende muito. Legal. Perfeito, Alberto. Trazendo até um pouquinho desse assunto que você trouxe, eu gosto de falar sobre isso porque eu até falo com os meus alunos, né? Um profissional que estuda e atende é um profissional muito mais completo. E como você trouxe essa vertente, eu gostaria de saber de você, como que a gente faz para conciliar esse estudo, essa prática baseada em evidência na prática, com atender, como que concilia tudo isso dentro de uma realidade plausível? Eu acho que é super possível. É possível. A grande questão é que algumas áreas da fisioterapia, o fisioterapeuta ele é muito explorado, né? Principalmente nas áreas de ortopedia, neurofuncional. Eu digo explorado de horas de trabalho e quantidade de pacientes de atendimento. Eu estava dando um curso no interior da Bahia há um mês. Tinham 2 fisioterapeutas que já trabalhavam com ortopedia há mais de 5 anos. E eles atendiam uma média de 40 a 50 pacientes por dia. Não tem como, realmente. Sim. Você não tem como alinhar nada, você chega em casa esgotado, você não prestou o melhor atendimento possível. Isso não acontece na pélvica. E nem na oncologia. De uma forma bem geral, não acontece. São profissões, né, especialidades, em que o custo do atendimento ele é maior, é mais especializado. Existe um diferencial de atendimento e de custos mesmos, de investimento dos pacientes. E te sobra mais tempo para você conseguir conciliar essas outras coisas. Então, você tem que fazer o seu diferencial. Se você for cair na mesmice e seguir esse caminho, realmente você não vai conseguir conciliar e vai estar, infelizmente, recebendo pouco, trabalhando muito e não dando os resultados positivos para o paciente. Perfeito. Uma vez uma amiga me falou o seguinte, que o segredo, talvez, de um fisioterapeuta de sucesso é ele ganhar cada vez mais e trabalhar cada vez menos. Mas assim, eu mudaria isso. Eu mudaria isso. Eu acho que assim, o ganhar mais tem limite. Sim. Também você ganhar muito e você não ter qualidade de vida não adianta pra mim. Não aproveitar, Então assim, é ganhar mais dentro dos seus limites e ter uma qualidade de vida e trabalhando de uma forma que você se sinta bem. Né? Eu acho que é isso. E a fisioterapia na saúde da mulher, ela ainda se destaca por essa valorização a nível financeiro mesmo. Sim. A gente é a especialidade mais bem paga de acordo com o nosso referencial, né? Eu acho que o paciente que procura a área de vocês, ele já tem um olhar diferenciado. Tem. Sim. É o mercado, né? Sim. Se ele, um paciente, exemplo, com uma bursite de ombro, ele tem uma infinidade de possibilidades de atendimento. Agora, um paciente que tem uma vulvodinha, ele não tem uma infinidade de fisioterapeutas para atender ele. Sim. Então, ele vai buscar e vai selecionar quem vai atender ele. Ele vai selecionar, esse é o melhor. Essa seleção faz diferença. E aí, você vai querer investir em algo que te faça realmente Traz o resultado, né? É diferente do que eu acabei de falar do outro caso. Do outro caso, ele vai, às vezes, procurar o mais baratinho. Mais baratinho, Plano de saúde. Perfeito. E aí tem também a questão do plano. Né? Ainda em algumas cidades, não são todas, os planos de saúde ainda repassam bem para alguns códigos da fisioterapia em saúde pélvica da mulher. Né? Aquele famoso código lá da reabilitação perineal com biofeedback. E esse código realmente valoriza o teu atendimento. Sim. Então, o teu atendimento vai ter um valor muito maior.
E a questão do próprio posicionamento, né? Sim. Como você se porta e tudo mais, essa preparação. Estamos caminhando para o final? Não acredito! Uma pena, né? Uma pena. Eu gostei bastante, Alberto, vou ser bem sincero com você. Eu que nunca tive afinidade de saúde pélvica, fiquei aqui me questionando, né? Por que não? Vamos lá, né? Vamos lá. Não, gente, hoje eu tô muito mais atrelada à gestão. Eu ficarei quieto aqui. Mas quero te agradecer pelo episódio de hoje, foi muito bacana. Acho que nós passamos por vários assuntos importantes, né? Muito pouco discutidos e trazer esse assunto para este momento aqui com pessoas que estão nos ouvindo, né? Obviamente são pessoas interessadas, estudiosas e dedicadas. Então, engrandece o nosso projeto, engrandece a sua participação. Fico muito feliz, quero muito te agradecer pelo aceite ao nosso convite, né? E antes de finalizar, eu quero que você deixe um recado para quem está nos ouvindo, algo que você sinta aí no coração e queira compartilhar. Tá certo. O recado que eu vou deixar é que o fisioterapeuta, ele precisa ter um olhar mais cuidadoso para o caminho que ele vai seguir adiante. Ou seja, né, se você quer ser valorizado, se você quer dar um atendimento, prestar um atendimento de qualidade para o paciente, ao mesmo tempo que você consiga, né, conciliar o seu dia a dia com aproveitar sua família, fazer viagens, ter a sua independência financeira, esse caminho ele precisa ser trilhado, tá? Então, para trilhar, você precisa realmente de muita dedicação em estudos, fazer cursos que diferenciem você no mercado, e é exatamente essa diferenciação e criação do seu nicho. Ninguém é bom em tudo, é impossível ser bom em tudo, tá? Então, seja bom naquilo que você queira realmente prestar de qualidade para o paciente. E aí, nesse momento, você vai ser bastante valorizado e vai conseguir alcançar essa independência que eu falei. Perfeito! Foi ótimo! Mais uma vez, obrigada pelo Eu agradeço. aceite. Foi um prazer recebê-lo aqui. A gente agradece mais uma vez aos nossos patrocinadores oficiais, tanto o Portal Físio e Ortopedia quanto a Zenfísio. Inclusive, Zenfísio mandou um presentinho pra você, Alberto. Que bom, obrigado. Um presentinho, abra, fica à vontade. Que legal. E vocês, ouvintes do Fisiopod, ainda têm condições específicas nessas duas áreas. Mostra aí o que ele ganhou. Café! Nossa, eu amo. Sou viciado em café, gente. Viciado. Perfeito! Que legal. Obrigado. Muito bom. Então, até o próximo episódio. Imagine ter a agenda dos profissionais, o prontuário eletrônico e o financeiro do seu negócio organizados em um único lugar. Com o Zenfísio você pode. Conte com um sistema de gestão completo que auxilia você a melhorar o relacionamento com os pacientes e oferece recursos práticos para tornar a sua rotina de trabalho mais produtiva. Zenfísio. Gestão eficiente gera resultado.